Assim, E acho eu que vi ela que o doutor está lá em Coimbra, é isso? estou estudando em Lisboa. Lisboa, que delícia. Chato, Lisboa. né? Que triste. Muito chato. Não, é gostoso. Graças a Deus tem sido uma experiência bem gratificante para a gente Eu também. imagino. Parabéns, viu? Ah, Muito muito legal obrigado. mesmo. Muito Pessoal, tá obrigado. ao vivo. Ao Tá vivo? ótimo. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para poder bater um papo em mais uma live da ABRAT, da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, e hoje com a professora Lucília Teres Merino, uma professora fantástica, sócia Merino Advogados, mestre e doutora pela USP, professora universitária para diversas publicações, e eu que vos falo, vou funcionar como mediador, sou o Fabrício Bozocco, o Bandula, que está aqui se sentindo no jogo do Real Madrid, assistindo aqui de camarote a doutora Lucília conversar conosco, falando sobre as perguntas que forem aparecendo dos nossos colegas internautas, tanto pela plataforma Zoom, quanto pelo nosso chat no Facebook. Então, fique à vontade de estar participando com a gente. Doutora Lucília, uma boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. O microfone, doutora. Quero agradecer muito o convite da ABRAT, feito pelo professor Otávio Pinto e Silva, que foi meu professor na graduação, reencontrei no pós, é um profissional, é uma pessoa que eu tenho altíssima estima, acho que é um exemplo para todos nós, e agradeço também muito de poder participar aqui com o doutor Fabrício, que vai mediar esse tema tão importante, interessante nesse momento, então, de pandemia, que a gente está numa nuvem sem saber muitas vezes o que fazer pela grande variedade de regulamentação, muitas por MP, isso acaba gerando uma série de questões, então eu fico muito feliz de poder participar. Obrigada. Estou vendo aqui a doutora Alessandra Camarano, está aqui junto com a gente. Boa tarde, doutora. Doutora Lucília, para a gente poder começar assim a bater um papo a respeito dessa situação da MP, né? Existe aí, após a perda da validade, uma discussão muito grande, ou pelo menos muitas pessoas com medo agora, para saber se aqueles procedimentos que foram adotados pelas empresas no período de vigência da MP 927, né, de 22/3/2020 até 19/7 agora, passado, se eles vão perder a validade ou se continua valendo. Como fica a situação do empresário e do empregado nesse caso? Está valendo, não está mais? O ato jurídico não é? O que a senhora pode ajudar a gente aí nisso, doutor? Na verdade, nós estamos realmente num momento, como eu disse, de muita dificuldade, né? De saber o que fazer. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Na verdade, qual a regulamentação em torno disso? A medida provisória, para que ela se transforme numa medida deixe de ser medida provisória, né? E passe a integrar regularmente a legislação, ela tem que passar por um processo legislativo e ela tem prazo de validade. No caso da MP 927, esse prazo extrapolou e ela não teve o procedimento completo no Poder Legislativo, então, portanto, a gente fala, né, popularmente, ela caducou e não virou lei. No entanto, toda a regulamentação que ela trouxe durante o seu período de vigência continua válida. Então, para aqueles acordos que foram realizados durante o seu período de vigência, a validade continua, né? Está dentro dessa regulamentação jurídica nos seus termos, não tem problema nenhum. Então, tudo aquilo que foi construído durante a vigência da MP continua tranquilamente. Agora, a partir do momento que ela deixa de ter validade, eu não posso firmar novos acordos com aquela regulamentação, porque ela não tem mais validade, ela não faz parte mais do nosso ordenamento jurídico, e daí a gente volta à situação anterior, que é a regulamentação geral da legislação. O Congresso poderia, com a extinção da MP, editar um decreto para regulamentar os efeitos jurídicos dessa medida, mas ele não foi editado até agora, não creio que o será,
Então, portanto, vale essa regra. O que foi firmado dentro do período de vigência da MP continua válido normalmente, mas, a partir da perda da sua validade, ela não produz mais nenhum efeito e nada pode ser feito com base naqueles termos. Então, a gente consegue ouvir aí, na verdade, quando as pessoas estão falando que a MP caducou, então, na verdade, é exatamente essa ideia, né? Os efeitos agora não são mais produzidos. Então, as Exato. pessoas Ela precisam não observar produz bem mais isso. efeitos, ela só existe no mundo jurídico para aquilo que foi feito durante a sua vigência. Né? Ela não pode mais ser utilizada como base de regramento para novos acordos, novas transações. Perfeito. Doutora, eu vou fazer uma pergunta assim que é algo que tem muita gente perguntando para a gente a respeito do trabalho remoto, né? Aquela história de que o empregador foi lá, colocou o cara para poder trabalhar, a ideia do teletrabalho, seguir a regra da MP, aí de repente agora não pode mais. Como é que fica essa história? Os estagiários ainda podem ser submetidos a essas regras? O empregado ainda está trabalhando de teletrabalho, ele está obrigado a voltar, ou ele pode continuar? A empresa, se quiser que o empregado continue com esse trabalho, como é que fica agora? Dá uma explicadinha nisso aí para a gente, que eu acho que esse é uma questão super palpitante, principalmente agora que está todo mundo em casa, né? Tem muita gente trabalhando desse jeito. Verdade. É importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que essas normas, digamos assim, transitórias, eventualmente transitórias, que estão sendo editadas durante a pandemia, elas muitas vezes, como aconteceu com a MP 927, elas perdem a validade e tudo mais, mas a pandemia continua aí. Né? A pandemia não some com a falta de validade dessas normas, infelizmente. Não acaba a lei e não acaba a pandemia, né? Seria Continua. ótimo se fosse assim, mas infelizmente nós estamos em pleno período de pandemia. Né? Então, em primeiro lugar, o trabalho, o teletrabalho, mesmo antes de ter uma regulamentação efetiva, ele já existia. Então, isso depende, na verdade, de uma pactuação entre empregado e empregador. A diferença é, com a reforma trabalhista, em 2017, foi inserida na CLT essa regulamentação de forma mais específica a partir do artigo 75A da CLT. Então, ou seja, já existe uma regulamentação comum a respeito do teletrabalho. A MP 927, ela ampliou um pouco a regulamentação, mas em muitos termos ela simplesmente repetiu o que está na CLT. Então, mesmo com a MP não estando mais em vigência, é plenamente possível continuar o teletrabalho. Né? Nós temos regulamentação específica para isso, artigo 75A e seguintes da CLT estão aí para isso. Então, não vejo problema nenhum. É claro que, às vezes, precisa de algum ajuste, porque a MP estendia um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de flexibilidade em relação a isso, fazia, por exemplo, menção expressa à questão dos estagiários, mas não vejo nenhuma dificuldade em trabalhar dessa forma remota. Até porque, como eu iniciei minha fala, a pandemia está aí. Né? Nós temos agora, muito por conta da questão econômica, nós estamos tendo uma flexibilização da quarentena, mas a gente não pode ignorar que nós estamos em plena pandemia. Né? A cidade de São Paulo está um pouco mais controlada do que já esteve, mas, por exemplo, o interior continua em plena ascensão dessa pandemia. Então, a gente não pode se descuidar. E eu creio que o trabalho remoto, nessa medida, ele é de grande valia. Ele é um tremendo instrumento para que nós possamos continuar, na medida do que é possível, prestando serviço, que a empresa continue tendo atividade, mas resguardando não só a saúde do próprio trabalhador e de seus colegas, mas de todo mundo. Porque quanto maior a circulação, mais difícil fica de conter essa pandemia. Então, não vejo nenhum problema. Em relação aos aprendizes e estagiários, aprendiz, ele é um empregado como outro qualquer, mas com uma regulamentação específica prevista a partir do artigo 428 da CLT. Então, ele não deixa de ser empregado.
Eu, particularmente, não vejo nenhum impedimento de aplicar os 75 reais seguintes ao aprendiz. Em relação ao estagiário, a lei de estágio, a 11.788 de 2008, ela não traz nenhuma previsão, mas também não traz nenhuma proibição. Exato. Então, acho que também fica aí, especialmente em relação ao estagiário, ele não tem nem a questão do regramento do 75A, porque não cabe a ele o regramento da CLT. Então, o que vai valer é a pactuação entre ele e o seu contratante. Não vejo também nenhum problema, inclusive órgãos públicos, como Defensoria e tantos outros, têm utilizado o estagiário de forma remota. Então, não vejo problema nenhum, ao contrário. Volto a dizer, nesse período que nós estamos ainda em pandemia, acho que é um ótimo instrumento de trabalho. Até mesmo porque os estagiários, os centros educacionais, né, no caso, as escolas, também estão dessa Sim. forma, e aí, de repente, pactuar isso talvez fique mais fácil, até mesmo nessa situação, né? Porque as próprias escolas estão dessa forma, Exato. a fiscalização também pode ser feita dessa forma. Exato, e a temeridade é que o contratante deve se sentir extremamente inseguro de como que ele volta, coloca todo mundo para trabalhar de volta presencialmente, só o estagiário vai trabalhar Só ele que não vai, não vai ninguém, mas o estagiário vai. Coitado, o estagiário é sempre o último da cadeia alimentar, né? Ele já é sempre o culpado de tudo, né? Exato. Ele já é o responsável e agora também vai ter esse problema do trabalho. Exatamente. Então não dá, né? Eu acho que ele merece e deve ser preservado como qualquer outro trabalhador, né? Então realmente não vejo problema nenhum nisso. Tá. Doutora, então assim, só para a gente poder pontuar, o que as empresas elas devem fazer então para poder continuar a partir de agora o trabalho à distância? Mantém como estava, com aquela pactuação que foi feita, ou agora a gente precisa fazer alguma coisa nova, tem que repactuar aí? Na verdade, Ou não precisaria isso? eu não digo uma repactuação. A única questão que daí cada um deve averiguar se há alguma questão específica em relação ao teletrabalho previsto no MP que está fora da regulamentação da CLT, isso merece um ajuste, né? Por quê? Porque a MP não tem mais validade, né? Eu acho que isso merece um ajuste. Agora, os atos que foram realizados dentro da MP, dentro do período de vigência, eu acho que às vezes nem merece o reajuste, porque a própria normatização em relação à medida provisória já institui que o que foi realizado dentro da medida continua válido nos seus termos. E lá fala até o final da pandemia, né? Até o final do período de calamidade, que é uma outra discussão, né? Porque nós já tivemos, inclusive, uma mudança em relação a isso. Exatamente. Tinha-se estimado um período, agora já foi para 31 de dezembro. Então, e que dá para ter uma previsão exata, né? Vamos ser sinceros, nós estamos efetivamente num momento de insegurança mesmo. O barco está indo aonde o vento está soprando, né? Não tem como fazer, é verdade. Exatamente. Então, agora, quem quiser, eu não fiz, ou eu fiz um termo com validade específica, né? Teletrabalho até, sei lá, final de julho. Você pode continuar em teletrabalho, pode deixar o seu empregado em teletrabalho, mas daí precisa repactuar, né? Precisa ter uma adequação aí nos termos que a CLT prevê para o teletrabalho. Mas não é nada difícil, nada impossível, muito pelo contrário, é bem tranquilo. Acho que esse é o menor dos problemas, né? Tá. Doutora, uma outra pergunta, assim, que um tema que todo mundo também quer saber é em questão as férias, né? As férias individuais, as férias coletivas. Como é que fica? Pode antecipar as férias? E agora paga como? E como é que fica esse negócio todo aí? O que a senhora tem para ajudar a gente nesse aspecto? Eu acho que talvez esse seja o aspecto que mais esteja causando aí com a perda da validade da 927, né? Basicamente, vamos lá. Então, a MP tinha permitido a antecipação das férias, né, com períodos aquisitivos, inclusive incompletos. Então, o trabalhador, ele sequer tinha a aquisição total de período para poder gozar as férias,
mas por conta da pandemia houve essa possibilidade de antecipação de férias. A prorrogação de prazo para pagamento de 1/3 das férias, que é uma das remunerações de férias, que normalmente é paga junto com as férias até 2 dias antes do início do gozo e, segundo a medida provisória, poderia ser paga até o 13º salário. As férias também poderiam ser pagas de maneira diferenciada, ao invés de pagar 2 dias antes do início do gozo, poderiam ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. O aviso de férias, ao invés de ser de 30 dias, seria de 48 horas. Tinha bastante modificação, né? Tudo isso para que o empregado pudesse se resguardar e a empresa não tivesse um custo adicional com isso, porque as empresas estão sofrendo, a grande maioria, pelo menos, enormemente, né, em termos econômicos, com a pandemia. Então, isso aí seria interessante em vários aspectos, né, de resguardar o trabalhador e também de dar um fôlego, né, para a empresa nesse período de dificuldade que a gente não imaginava, talvez, que fosse se estender por tanto tempo. Então, quem antecipou as férias durante o período da vigência, mesmo que as férias não completassem no período da vigência da MP, mas se iniciassem dentro do período da vigência da MP, beleza, continuamos seguindo com o regramento da medida provisória. Agora, o grande problema é, e depois? O que eu faço com isso? Né? Então, a gente tem algumas questões aí. Com a perda da vigência da MP, eu não posso mais utilizar essa prerrogativa de antecipação das férias, nem de pagamento diferenciado, nem em relação a 1/3, nem em relação ao próprio salário de férias. Aí a gente volta à regulamentação normal da CLT. Então, quem antecipou as férias, mesmo que ela não tenha sido gozada inteiramente dentro do período de vigência da MP, se as férias começaram a ser gozadas dentro do período de vigência da MP, tranquilo, siga o regramento da MP. Agora, finalizou a MP, não tem mais vigência, eu volto à regulamentação normal da CLT. Se o empregador, que é uma das questões aí que surgem da dificuldade dessa, porque parece tudo muito simples, parece que é uma questão apenas de prazo e tal, mas a gente tem digressões a respeito disso. Sim. Então, uma das digressões, tive que dispensar o trabalhador. Eu antecipei as férias, ele nem tinha ainda direito às férias, eu antecipei as férias e já paguei. Eu posso compensar isso do valor das verbas rescisórias? Ou não posso? Na verdade, a gente tem duas possibilidades, né, jurídicas em relação a isso. Eu vou falar as duas e vou falar que eu particularmente entendo que é a mais adequada. A primeira possibilidade, com base que se evite o enriquecimento ilícito, é de compensar esse valor com as verbas rescisórias. Então, você nem tinha direito às férias, mas eu antecipei por conta da pandemia. Não consegui segurar sua vaga de emprego, tive que te dispensar. Então, eu vou compensar esse valor que eu te antecipei, você nem tinha direito, das verbas rescisórias. Essa é uma posição jurídica plausível, acho que é plenamente cabível dentro do ordenamento. Mas existe outra, eu particularmente sou mais favorável a essa segunda, que diz o seguinte: a escolha de colocar o trabalhador em férias foi da empresa, né? Então, não era uma obrigação da empresa, isso era uma escolha. Então, a escolha foi dela. E o artigo 2º da CLT continua dizendo que quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador. Então, eu particularmente entendo que o empregador, nesse caso, como ele escolheu essa possibilidade, na verdade, dentro do que a regulamentação permite, assumindo o seu poder diretivo dentro do seu negócio, inclusive, a escolha foi dele, né? O risco é dele. Transferir esse risco para o empregado, porque, veja, verbas rescisórias, ela tem uma função
muito importante, não só para o empregado, para a sua família, mas para a sociedade como um todo, que é que esse cara que foi dispensado sem justo motivo, ele continue tendo como sobreviver, como pagar suas dívidas, né? Ou seja, é um compromisso com toda a sociedade. É um Então, compromisso social, na verdade. exato, eu particularmente sou mais adepta da segunda posição. Sim, perfeito. Outra questão em relação, por exemplo, às férias coletivas, que a MP flexibilizava bastante, né? Ela, inclusive, retirava a obrigatoriedade de pré-aviso ao, então, Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia. Quem quiser conceder férias coletivas, ótimo, mas agora nos termos da CLT. O que a gente... Se tiver mais alguma dúvida, doutor Fabrício, vamos lá. O que a gente está percebendo, doutora, isso é muito importante quando a senhora está pontuando, é deixar claro que não é que nós agora estamos num período de anomia, ou seja, que não existe lei, é exatamente o contrário. O que foi feito na época da MP, tudo bem, agora o que não foi feito não dá para estender. A partir de agora a gente tem que seguir as regras da CLT e por aí, a partir daí, é importante que tanto o empregador quanto o empregado saibam dessas situações e sobre esses direitos. Aí eu queria fazer uma pergunta também importante, aproveitando essa situação das férias, e falar um pouquinho sobre os feriados, né? Como é que ficou a história? Porque a empresa antecipou uns feriados, aí depois agora a MP não está mais em vigor, só que de repente tem que trabalhar agora, não tem. Às vezes acontece muito, né, da empresa antecipar um feriado, o município age de outra forma. E como é que fica nessa bagunça toda agora, doutora, essa questão dos feriados? Então, se a empresa antecipou os feriados durante o período da vigência da MP, o empregado não tem direito à percepção de salário em dobro nesse dia, nada disso, né? Mas, a partir de 20/7, que foi quando acaba né, a vigência da MP, passa a vigir a regra normal, como o doutor muito bem colocou, porque existe regramento, né? A MP excepcionava o regramento existente, na verdade, mas volta a vigir o regramento normal. Então, se trabalhar em feriado, tem pagamento em dobro, pode ter, eventualmente, possibilidade de compensação, mas volta a regra normal. Então, só aqueles feriados já antecipados durante o período da vigência, né, da MP, é que são possíveis, né, que estabelecem essa possibilidade da antecipação, só durante o período da vigência da MP. Fora do período da vigência, voltamos à regulamentação normal. Doutora, banco de horas. Eu acho que essa também é um problema aí que, né, tá todo mundo de olho, né? Verdade. Como é que fica a questão do banco de horas? Antigamente tinha lá aquela previsão, né, da compensação de até 18 meses, mesmo sem acordo coletivo com o sindicato, tinha uma discussão sobre isso e tal. E agora? Agora, como é que a gente fica nessa história? Então, doutor, a regulamentação normal do banco de horas, ela já é bastante flexível, né? Sim. Quem lembra, assim, quem já está no caminho há tempos, assim, que nem eu, sabe que inicialmente a regulamentação legal não previa, né, a compensação em 1 ano, mas em 180 dias. A medida provisória, ela flexibilizou o que já era flexível, né, de você compensar em 12 meses por conta da pandemia, de poder compensar em 18 meses. Então, já alargou bastante esse período. Esse regramento especial, né, que super flexibilizou, vamos dizer assim, o banco de horas, ele também é válido para aquelas medidas que foram tomadas dentro da vigência da MP. Então, dentro da vigência da MP, ótimo, continua o que foi feito, os pactos que foram feitos conforme a MP. Agora, novos acordos deverão seguir a regulamentação normal. Então, quem fez banco de horas dentro da vigência do MP naqueles termos,
continua válido. Então, vai ter esse período, sim, de 18 meses para compensar, perfeito. Agora, novos acordos é em cima daquilo que a regulamentação normal, a CLT, já prevê, que seriam 12 meses, né, um ano. Doutora, e se esse empregado ele for mandado embora, como é que vai Se ele ficar for essa mandado conta? Vai embora, absorver como hora extra? eu entendo que tem que absorver como hora extra. Porque, veja, volto a dizer, né? Aí é uma questão da gente também fazer uma interpretação. Eu, quando estou dando aula, eu gosto de dizer aos meus alunos que interpretação não é achismo. Né? Interpretação é uma Exatamente. técnica, né? Faz parte de uma ciência maior que é a exegese. Então, não é achismo. Eu não posso usar as técnicas de interpretação para, né, trazer para o que eu quero ou para o que eu não quero. Mas dentro de uma técnica correta de interpretação, e pensando especialmente na finalidade da legislação, eu entendo que tem que virar realmente hora extra. Eu teria um período, porque isso funciona também em relação aos próprios termos do MP. Né? É mandado embora, vai ter que pagar, porque não tem mais como compensar. Então, eu entendo que tem que pagar como hora extra mesmo. Perfeito. Aqui, doutora, a gente tem uma perguntinha aqui sobre doença ocupacional que eu acho bem interessante, né? Em abril desse ano, a gente sabe que o STF, ao analisar aí a MP 927, reconheceu, de certa forma, que a Covid-19 pode ser considerada uma doença ocupacional, né? Sim. Regulamentando o entendimento lá do artigo 29 da MP, aquela história toda. Agora houve a perda da validade da MP. Como é que funciona essa situação agora? A contaminação da Covid pode ser considerada como acidente do trabalho? A senhora acha que pode? A senhora acha que não pode? Pode ser doença ocupacional ou não pode, por causa do tal do nexo de causalidade? Como é que fica essa história? Vamos lá. Aí eu vou também, mais uma vez, deixar bem claro que a minha opinião pessoal em relação a isso, não pessoal como estudiosa do direito, né? Essa medida provisória, em muitos pontos, ela, para mim, nasce já morta, né? Natimorta. Por quê? Ela tenta flexibilizar pontos que não têm essa possibilidade. Então, ao tentar estabelecer, especialmente para o pessoal da área de saúde, atividades essenciais, que se eles forem contaminados com o Covid, a gente não pode considerar doença ocupacional, é uma temeridade, em vários sentidos. Primeiro, porque ofende fatalmente, né, princípio da isonomia, princípio da dignidade humana, do valor social do trabalho, enfim, vários princípios constitucionais. Por isso que o STF eram várias ADINs que questionavam essa questão, e o STF foi muito feliz de determinar que realmente é doença ocupacional, não tem sentido. Né? O cara que está lá na linha de frente do negócio, né? Que é o que tem que ter mais proteção, porque é o que está mais desprotegido, né? Enfrentando uma situação absolutamente terrível, o governo escolhe desprotegê-lo, né? Para proteger, eu não sei quem, porque, veja, esse é um segundo ponto a ser discutido muito importante e que tem embasamento jurídico. A ideia aí é que as pessoas se preservem. Quando a gente está num estado de pandemia, as ações que são tomadas, as políticas desenvolvidas, elas têm por base que, ao cuidar de uma pessoa, estamos cuidando de todos. Por quê? Porque justamente o problema maior é a disseminação. Então, para mim, já começa com uma norma morta. E o questionamento no STF foi extremamente pertinente. Colocar um trabalhador que está se arriscando por todos nessa desproteção, para mim, fere, como eu disse, os princípios constitucionais e uma série de outras regulamentações infraconstitucionais aqui, internacionais, inclusive, então, de uma temeridade muito grande. Eu entendo que é, sim, doença ocupacional. O Supremo foi muito correto juridicamente, não é só uma questão de política, né? Até por uma questão
de preservação, né, da sociedade, etc., mas juridicamente nós tínhamos todo o embasamento para que fosse considerada como é de fato uma doença ocupacional. Né? Tanto que nas ADIs que foram analisadas pelo Supremo, tanto o artigo 29 quanto o artigo 31 foram suspensos. E a justificação, né, jurídica do Supremo é justamente essa. Você tem aí um embate fatal em relação aos princípios constitucionais, isonomia, dignidade humana, e a gente tem que levar também em questão, aí, ampliando a importância da dignidade humana do trabalhador. Por quê? Porque é justamente esse trabalhador que está mais desprotegido. A gente vê na prática a contaminação e morte de milhares de profissionais de saúde. E são os caras que estão lá dando literalmente a cara a tapa para cuidar de toda uma sociedade. Então, me parece que o Supremo foi extremamente feliz ao fazer essa interpretação. Juridicamente, porque eu entendo que realmente a análise jurídica que foi feita dessa situação foi muito pertinente, e politicamente também, para ser bem sincera. Até então, mesmo porque se a gente afastar todas essas discussões jurídicas e legais, imagina você estar trabalhando numa linha de frente sem equipamento, sem EPI, Exato. Sem nada, e ainda assim querer tirar desse pessoal Exato. A oportunidade de discutir essa situação. E isso são os pontos extremamente falhos da 927, né? A questão de afastar a Covid como doença ocupacional e de que a fiscalização trabalhista era só como uma advertência que não se aplica. Quer dizer, é o momento que mais precisa de fiscalização. No grupo que mais precisa ser fiscalizado, não tem sentido nenhum. Era exatamente a próxima pergunta, né? Dessa questão da fiscalização. Como é que fica essa história agora, né? Porque antigamente, ao que parece, quando a MP estava vigindo, era aquela fiscalização para inglês ver, né? Entre aspas, aquela situação. Olha, eu só posso vir aqui para poder aconselhar você. Olha, veja isso. E agora, então, o que parece, voltou tudo para valer agora. Agora a brincadeira acabou, né? Na verdade, eu acho que a brincadeira nem começou, porque o Supremo também suspendeu a eficácia do artigo 31, que previa, da MP 927, que previa a fiscalização meramente como uma advertência, né, em relação às normas de medicina e segurança do trabalho. Eu não tenho, sinceramente, muitas palavras para qualificar isso, senão aberração, porque é o momento que você mais precisa, com o grupo que você mais precisa, que está mais atingido, está diariamente, constantemente, cara a cara com a doença. Nós tivemos no começo da pandemia, não sei se todos recordam, mas falta de equipamento de segurança, então seria uma festa, né? Olha, você não se preocupe. Quando você permite, quer dizer, você não, né? Quando o governo federal permite que se flexibilize esse tipo de fiscalização, é a mesma coisa de dizer, pode falhar aí que não tem problema nenhum, você só vai ser advertido. Só que a consequência disso é a morte das pessoas. E a disseminação ainda maior da doença, porque essa pessoa que trabalha em atividade essencial ou que está na área de saúde, ela tem família, ela utiliza transporte, então, ou seja, você tem um problema. Ela vive na sociedade, né? Não tem como tirar ela desse contexto. É um contrassenso, né? Não tem. O Supremo, mais uma vez, foi muito feliz ao determinar a suspensão do artigo 31 também. Então, se antes já não podia, porque o Supremo já decidiu isso, agora menos ainda, né? Não tem nenhum sentido. Perfeito. Doutora, FGTS. Recolhimento do FGTS, aquele recolhimento diferido, né? Podia acontecer. Isso vale, não vale mais? Como é que a gente faz com esse negócio aí do recolhimento do FGTS agora, doutora? Vamos lembrar, então, que a MP, o que ela previa? Né? Ela previa esse diferimento no pagamento do fundo de garantia, ou seja, uma regulamentação diferenciada para fazer os recolhimentos. Não era algo assim, olha, enquanto durar a pandemia, não foi super restrito, né? Então a MP falava assim:
as parcelas fundiárias relacionadas às competências de março, abril e maio, que seriam pagas respectivamente, né, em abril, maio e junho, poderiam ser parceladas e pagas, portanto, posteriormente, sem acréscimo de multas, nada disso. Então, para mim, esse é o menor dos problemas em relação à falta de vigência da MP. Por quê? Porque diz respeito apenas a essas 3 parcelas, né, de competência de março, abril e maio para pagamento em abril, maio e junho. Quem adotou esse diferimento nos termos da MP, dentro da vigência da MP, muito bem. Essas 3 parcelas, volto a dizer, são apenas 3 parcelinhas, poderão ser pagas de maneira diferente. Salvo o melhor juízo, serão pagas em 6 parcelas, sem o acréscimo de juros e multa previsto na Lei do Fundo de Garantia. Agora, são apenas relacionadas a essas 3 parcelas. Né? Quem fechou, quem quis esse diferimento e o fez dentro da vigência, ele continua válido. Agora, não existe mais. E é relacionado somente, volto a dizer, essas 3 parcelas. Perfeito. Eu queria aqui só dar um abraço grande para quem está aqui com a gente, a doutora Alessandra, a doutora Irazê, a gente está aqui também com o doutor Jorge, a gente está vendo aqui também o doutor Joel, a Carla Patrícia, a doutora Surama, todos aqui junto com a gente na live, acompanhando aqui esse nosso bate-papo, tá? Doutora, ainda falando sobre essas informações, tem uma perguntinha aqui para a gente poder fazer. Estão perguntando sobre a possibilidade de fazer o pagamento das férias de maneira parcelada. Se isso ainda existe, essa possibilidade, né? De repente houve o aviso de férias dentro do período da MP e agora vão começar a gozar. E como é que fica essa história toda aí? Existe essa possibilidade de estar pagando de maneira parcelada ou agora não podemos mais? Vamos lá, eu quero também agradecer a presença de amigos queridos, alguns ex-alunos, mas amigos também queridos, a participação aqui na live, agradeço muito, Joel, Patrícia, Fernanda, Carla, Surama. E vamos lá, na verdade, somente aquelas férias que tiveram seu gozo, não é o aviso, é o gozo iniciado no período de vigência da MP, podem seguir as regras da MP. Agora, não mais. A partir de 20/7, regramento normal. Não pode. Perfeito. Beleza, doutora. Uma outra pergunta que também tem sido feita, e aí, na verdade, é muito pela presença dos analistas, né? Agora, saindo um pouco, talvez, do juridiquês e pensando mais no ato social, né? A gente vê que com a revogação da MP, alguns analistas estão dizendo que as questões relacionadas à flexibilização das relações trabalhistas não poderá mais ser utilizada e, portanto, haverá um aumento no desemprego. A senhora acredita nessa previsão realmente? A gente tem visto aí algumas situações em que muitos empresários agora passaram a ir até a televisão para poder justificar essa conduta de querer mandar os empregados embora, enfim. O que a senhora acha disso, doutor? Vamos lá. Queria registrar aqui, estou vendo a presença do querido Otávio, que me fez o convite. Obrigada, Otávio. Eu, sinceramente, não acredito muito nessa análise pelo seguinte motivo. Se nós fizermos uma comparação, quem está na atuação prática, né, quem está ali lado a lado com o empresariado, com o trabalhador, verificando as questões que estão acontecendo e tudo mais, sabem que o impacto da MP 927, ela não foi nada perto do impacto da 936, que permite a suspensão dos contratos de trabalho Sim. E a redução correspondente de salário e jornada. Então, eu particularmente entendo que a 927 não tem esse impacto tão grande. Ajudou, né, tem a questão da antecipação das férias, diferença de pagamento e tal, mas eu sinceramente acho que em termos de econômicos ela não é tão impactante.
eu acho que a MP 936 é muito mais impactante. Ela tem a questão de poder suspender os contratos e especialmente do empresariado não arcar sozinho com a remuneração do trabalhador, né, de ter os benefícios emergenciais. Isso é o que está realmente sustentando, que eu entendo, tanto as empresas quanto o trabalhador. Salvo o melhor juízo, ontem ou hoje saiu uma notícia de que os índices de pobreza reduziram bastante durante esse período, por incrível que pareça, por conta do pagamento do benefício emergencial. Então, assim, eu acho que é uma análise muito corporativa, digamos assim, em relação à MP 927. Até porque a pandemia, obviamente, impactou de uma maneira profunda, né, as relações sociais, a economia, o desenvolvimento econômico de uma forma geral, enfim, isso é um ponto que é pacífico. Mas nós já vínhamos com seríssimo problema de desemprego. Então a pandemia ela piorou, mas esse problema não foi gerado pela pandemia. Então, e nós tínhamos índices bastante significativos de desemprego, né? Não é apenas mesmo antes da pandemia. E esse desemprego é um desemprego também, de uma certa maneira, estrutural, porque quando a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais profunda dessas estatísticas que são lançadas, né, na sociedade, a gente vê que o que é considerado desemprego. Então, desemprego não é só aquele trabalhador que está sem emprego formal, sem emprego, ou seja, sem registro na carteira. Para essas estatísticas, vocês vão ver que desempregado, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou, fez um bico nos últimos 3 meses, ele não é desempregado. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais profunda para entender esses índices de desemprego, que já eram altíssimos. Então, eu particularmente acho que o combate a isso, ao desemprego, em relação à pandemia, ele vai melhorar à medida que a pandemia seja seriamente tratada, né? Não tem esse tratamento díspare entre governo federal, governo estadual, governo municipal, os governos municipais e estaduais tentando segurar, né, o isolamento social para que esse índice de disseminação do vírus diminua, para que as coisas possam voltar o mais rapidamente à normalidade, e o governo federal fazendo um movimento oposto. Aqui não é uma crítica ideológica, mas fática, né? Está aí para todo mundo ver. E quanto mais tempo demorar a pandemia, mais se agrava a crise econômica. E, pensando no aspecto que não depende só da pandemia, que essa crise já existia, em menor grau, mas já existia, o que a gente precisa é de política econômica séria, né, que respeite, que a gente tenha respeito internacional em relação à nossa produção, ao nosso regramento, que a gente consiga competir com outros países, né, que a gente faça as parcerias internacionais corretas, que a gente não se posicione só ideologicamente ou politicamente. Então, eu acho que passa por isso, passa por uma questão de políticas de emprego mesmo, né, e a reforma trabalhista, que era tinha essa expectativa para quem a criou, de que iria melhorar muito a questão do desemprego, não foi feliz nesse sentido, muito pelo contrário, né? Não teve nada de significativo na questão do desemprego. E a questão educacional, né? De ter uma posição educacional em relação à profissionalização, etc., séria. Né? Então, acho que passa por muitos pontos que vão bem além da pandemia. Essas análises, elas, na minha modesta opinião, elas são extremamente superficiais e não chegam ao que realmente nos tiraria dessa posição. E também, o que parece, são extremamente tendenciosas, né? Na medida em que a gente vê que a MP 927 causou aí um problema muito grande quando a gente fala de retirada de direitos dos trabalhadores, né? A gente vê também a 936, situações nesse sentido, e aí fica fácil dizer, a culpa aí, a gente está tentando fazer o nosso papel, mas a culpa é dos trabalhadores. É mais fácil jogar no colo, né, da parte mais fraca,
né, a responsabilidade por algo que efetivamente não é da parte mais fraca. E aí, Sim. quando a gente começa a analisar esse braço de ferro, e a opinião da doutora é extremamente importante para poder elucidar uma questão como essa, a gente começa a perceber, na verdade, que muitas coisas, ao invés da gente atacar a causa do problema, a gente mira na consequência, e muitas vezes numa consequência que não tem como acertar, porque a gente foi como a senhora colocou desde o começo, o navio está andando para onde o vento sopra, né? Não estão acertando os pontos, e aí se culpa a pandemia, aí amanhã vai se culpar a senhora, vai se culpar a mim, vai se culpar qualquer um que está aí, porque a culpa efetivamente não é de quem tem que ter a culpa, né? É uma questão Exato. extremamente É uma complicada. questão tão densa e tão, tem tantos prismas que, sinceramente, quando eu vejo esse tipo de análise, eu fico até um pouco irritada, porque é uma análise tão mesquinha e medíocre mesmo, de uma situação que é extremamente densa, né? Tem pontos que a gente não sabe como vai ficar, simplesmente porque a gente nunca viveu isso antes. Isso aí. Dessa forma, pelo menos. Então, sinceramente, não acho. Não acho que vai impactar em absolutamente nada. Eu acho que são outras as questões que estão impactando e que precisam ser reavaliadas, precisam ter uma estrutura séria por trás, uma análise científica por trás, né, de gente que conhece e que tem seriedade ao tratar do assunto. Perfeito. Nós já estamos aí com quase 1 hora de live, né? A gente tem aqui a participação da Carla dizendo, olha, muito legal o diálogo, muito esclarecedor. A gente tem aqui a participação do Dr. Otávio, né? Agradecendo aí a senhora por abordar esse tema, né? Falando das inseguranças jurídicas. Realmente tem sido bacana. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutora, para poder posicionar, assim, para poder saber de qual posicionamento da senhora, e aproveitando do link, né, que a gente fala sobre o teor da MP 927, e até com a resposta que a senhora abriu aí um pouquinho a teor a respeito da 936, né, como é que a senhora acredita, desde a época da reforma trabalhista, né, isso melhorou, né? Vamos tentar, talvez essa pergunta seja para quem realmente atue, né, na Justiça do Trabalho, né, e pela experiência que a senhora tem, essa situação melhorou realmente as relações de trabalho, melhorou, a Justiça do Trabalho ficou melhor, ou a gente tem um problema aí agora de estar meio que, se a gente fosse comparar com um jogo de futebol, parece que o contra-ataque está vindo, né? Uma situação meio Alemanha aí, né? Então, um 7-1 meio complicado. O que a senhora tem para poder esclarecer isso para a gente? Olha, Fabrício, eu vou ser bem direta, assim. Eu acho que essa reforma, ela só esqueceu um ponto, para mim, primordial, de que o trabalhador é o consumidor. Se o trabalhador não tem renda, não tem consumo. Né? Então, não me parece que teve uma ampla participação da sociedade para alterações que foram tão profundas, tão significativas. Não me parece que todo o empresariado foi beneficiado por essa mudança, porque hoje a gente tem situações que são extremamente inseguras juridicamente, o empresariado tem medo de fazer uma alteração um pouco mais profunda. Por outro lado, prejudicou extremamente o trabalhador. Eu não vejo essa reforma em quase nenhum ponto como algo saudável dentro que melhore as relações de trabalho. Eu não sou uma radical no sentido de entender que não tenha que ter mudança. Eu acho que nós vivemos um mundo dinâmico cada vez mais, inclusive por conta das tecnologias, as relações mudam, mudanças legislativas têm que acontecer. Então, regulamentação de teletrabalho, regulamentação, por exemplo, de terceirização, ainda que eu não tenha gostado dessa que veio, mas, enfim, são pontos que merecem discussão, merecem mudanças legislativas, mas não da maneira como foi feito.
né? A gente vê nas exposições de motivo da PL, do projeto de lei que reformou a CLT, são situações assim, precisamos mudar, por exemplo, a parte processual trabalhista, precisamos mudar porque são muitos processos na Justiça do Trabalho. Aí fazem uma análise extremamente superficial, franciscana, com outros países, né? Não dá para comparar o que acontece aqui no Brasil com a França, né? Não dá fazer uma comparação leviana, né? Então, eu sinceramente acho que esta reforma ela veio para privilegiar um pequeno grupo de empresários. E não acho nem que todos os empresários são privilegiados. Volto a dizer, não sou contra reformas, acho que elas são necessárias, porque nós somos dinâmicos, nós somos humanos, as relações mudam, as coisas mudam, mas não vejo vantagem, inclusive, para o próprio Estado, porque você deixa de ter um recolhimento imenso de tributação por conta dessas reformas. Então, vamos imaginar o seguinte, na terceirização de mão de obra, quando todo mundo sabe que, infelizmente, a terceirização de mão de obra no Brasil é sinônimo de redução de custos. Então, quando se terceiriza, você Estado, que tem o salário como base de cálculo de tributação, está ganhando menos. E daí reclamam que o INSS, por exemplo, está falindo. Não bate, esse jogo não bate. Né? Então, eu acho que essas reformas, elas muito mais vieram para prejudicar do que para favorecer. E em termos de insegurança jurídica, nós temos, sei lá quantas ADINs assim, muito importantes, sérias, questionamentos muito pertinentes, no Supremo relacionadas a essas reformas. Né? Acho que, obviamente, nesse período de pandemia, precisa de uma regulamentação específica para essa época, muitas vezes, perfeito. Eu não acho errado, não, acho perfeito. Mas não pode ser aproveitada essa situação para impor um desejo de uma flexibilização doida, né? Como a gente viu essa questão da fiscalização do trabalho. Absurdo. Isso, sinceramente, ninguém me convence de que isso pode ser bom para qualquer pessoa, nem para o empresário. Né? Enfim, a gente viu, por exemplo, a JBS, o que aconteceu com a JBS, de ter medidas ali, porque a flexibilização ali foi grande, não respeitaram as normas e teve ali uma disseminação do vírus enorme. Então, aí tem uma atuação do Ministério Público. Faticamente, isso não comporta, né? Então, acho que é isso. Perfeito, doutora. Eu também quero comunicar aqui a participação da AATJ, né, Associação da Advocacia Trabalhista de Jundiaí, que está aqui presente com a gente. Né? Eu queria aqui também falar da doutora Ed Maria Fernandes, que também está aqui com a gente, né, dizendo que foi um importante debate, agradecendo a doutora, e a gente está aqui batendo um papo. Eu sei que a gente já tem aí mais de 1 hora de live, de repente o bate-papo é tão gostoso que o tempo vai passando, né? A gente sabe que a gente tem aí mais ou menos um tempo específico. Eu queria deixar aqui o microfone, ou melhor, o chat, né? Tanto no Facebook quanto aqui no Zoom, para fazer alguma pergunta para a doutora Lucila, para que a gente possa estar transmitindo a ela, ou efetivamente, se ninguém tiver alguma pergunta a fazer, devido ao nosso adiantado da hora, eu vou partir para o pedido das considerações finais da doutora. Se alguém quiser agora fazer alguma pergunta, a gente está aqui esperando você para tirar alguma dúvida. Apesar de achar que os esclarecimentos da doutora são fantásticos, né? Eu que agradeço, imagina, as perguntas foram boas para poder ter esclarecimento. Não, de forma alguma, doutora. Doutora, não apareceram perguntas, acho que exatamente pelo nível das respostas que foram dadas. Eu gostaria de abrir para a senhora poder fazer as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo de hoje. Eu penso que essa onda de medidas provisórias que vieram na pandemia não retira a necessidade de um regramento específico, né? Acho importante e necessário,
mas desde que não seja objeto de utilização. Vamos aproveitar, como disse o nosso querido ministro da Agricultura, vamos aproveitar a onda para, né, Momento, jogar mais alguma coisa e que tivesse realmente uma integração melhor entre não só os vários governos, né, estadual, municipal e federal, mas também entre os poderes, né? Que o governo federal tivesse um pouco mais de ponderação, porque essa pandemia exige uma atuação conjunta, né? A gente tem aí um número absurdo, milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, né? Nós temos uma situação de insegurança muito grande das pessoas, porque tem medo de perder sua renda, as empresas com medo de não suportar esse período e ter que fechar as portas, sem condição, às vezes, inclusive, de fecharem as suas portas. Por isso, eu acho que uma atuação dos poderes de forma mais harmônica e mais técnica é muito fundamental, para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais segura, com menos percalços. perfeito. Eu aqui, em nome da Abrat, em meu nome pessoal, agradeço aí toda a paciência da doutora Lucila com esse nosso bate-papo, os esclarecimentos, né? Obrigado mesmo, doutora, a senhora foi fantástica. Essa live aí, eu acho que trouxe aí grandes esclarecimentos relacionados a isso. A gente sabe o quão complicada essa dívida, né? A atuação do profissional, né, como advogado, e o tempo que a senhora despendeu para estar aqui junto com a gente, né? Eu agradeço também todos aqueles que participaram aqui com a gente. Muito obrigado por estarem aí fazendo as perguntas e mesmo assim participando mesmo, né, com toda essa energia positiva. Isso foi muito legal para a gente estar aqui conversando, né? A escola Abrat está colocando aqui, que o Dr. Otávio está colocando, né? Olha, a escola Abrat agradece, mas eu acho que de verdade nós aqui temos a agradecer aí por essa participação tão grande. E você, né, que está aqui com a gente, por conta do adiantado da hora, a gente já vai encerrando essa live. A gente tem mais de 1h05 de live. A gente agradece aí toda essa participação, todo esse bate-papo e pedimos aí a vocês que estão aqui com a gente, não esqueçam depois de acompanhar lá no canal da Abrat, não somente o que a gente está falando, que está gravado no YouTube, para quem quiser ver depois, mas as próximas lives, que têm sido bem interessantes, né, e trazendo sobre temas muito importantes para a gente que está aqui, né, na advocacia trabalhista. Então, só para poder lembrar, isso está gravado no YouTube. Quando você quiser dar uma olhadinha de novo e ver aí as respostas fantásticas da doutora Lucila, né, eu acho que você pode ver lá. Eu, na qualidade aí, mediador e de gandula do jogo do Real Madrid, como disse para a senhora no começo do nosso bate-papo, né, agradeço aí toda a participação. Um abraço grande, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço à Abrat, ao Fabrício, ao querido professor Otávio e a todos que acompanharam e a oportunidade desse bate-papo aí importante e tão gostoso. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Um abraço para todo mundo. Até o nosso próximo bate-papo. Aí, continua dando uma olhadinha no canal da Abrat. Muita coisa legal aí para vocês, tá bom? Um abraço grande. Valeu. Até a próxima.